paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Romanos, capítulo de número 12, e versículo de número 17 ao 21, que vai nos dizer assim: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vemos, irmãos, o apóstolo Paulo deixando bem claro aqui que nós não devemos pagar o mal com o mal. É muito difícil, né, irmãos? É uma realidade que pra gente é muito difícil de fazer. Porque muitas vezes a pessoa faz um mal e a nossa natureza pecaminosa, o nosso corpo corruptível, a nossa vontade, o nosso desejo vai ser o quê? Responder à altura. Vai ser o quê? Nos vingarmos. Mostrarmos, irmãos, o que a gente pode também fazer, mas Deus diz para você: você não tem que fazer nada, você não tem que falar nada, você não tem que responder à altura, você não tem que pagar o mal por mal, porque você é diferente. Todas as vezes que tiver vontade de você pagar o mal por mal, porque na caminhada você vai sentir essa vontade. Você é um ser humano, certo? Você vai sentir esse desejo, mas todas as vezes que esse desejo vier sobre a sua vida, você precisa lembrar: eu não posso pagar o mal por mal. O meu Deus deixou bem claro que eu tenho que pagar o mal por bem. Ou seja, eu não posso me igualar àqueles que me fizeram mal. Você já pensou se todo mundo fosse vingativo? Se ninguém viesse a usar de bondade, se nós não tivéssemos o fruto ali, os frutos do Espírito Santo? Irmãos, como era que o mundo estaria? Se o mundo já não está bem, imagine, irmãos, se todos nós resolvêssemos dar lugar à ira. Porque quando a ira vem, a gente não consegue pensar, a gente não consegue ter pena, não, irmãos. Nós vamos ser tentados a agirmos por impulso. E hoje Deus diz para você: peça para eu te ajudar, para que você consiga equilibrar suas emoções, seus desejos, suas vontades. Você não tem que fazer aquilo que é te dar na mente no momento da hora da raiva. Porque no momento e na hora da raiva vai dar vontade de você responder à altura, vai dar vontade de você brigar, coisas que você vai perder a razão, coisas que depois você vai se arrepender. Então deixe Deus tratar com os teus inimigos. Deixe Deus responder à altura. Não cabe a você fazer o mal, irmãos. O mal por si só se destrói. Você não tem que estar perdendo o seu tempo se vingando. Tem muitas pessoas, irmãos, que elas acabam perdendo de viver a justiça de Deus por causa do posicionamento delas. Porque elas não sabem entregar tudo nas mãos de Deus e confiar. Porque elas não sabem deixar Deus trabalhar por elas. Porque deixar Deus trabalhar por você é você entregar nas mãos de Deus e deixar Deus agir. E não ficar postando uma indireta daqui, falando algo dali. Porque enquanto você estiver tentando resolver com a força do seu próprio braço, você não vai conseguir. Enquanto você estiver tentando mostrar, você não vai conseguir. Enquanto você estiver tentando falar, quando é tempo de calar, você não vai vencer. Tem muita gente, irmãos, que não viu Deus agindo, não vivenciou a justiça de Deus ainda, não viu Deus da justiça agindo por causa dele mesmo, por causa dela mesmo, porque deu lugar à ira. Quando a ira vem, meu irmão e minha irmã, se a gente não tiver cuidado, ela toma conta do nosso coração. E Deus trouxe homens e mulheres aqui para lhe dizer: cuidado com a ira. Vigie, minha filha. Vigie, meu filho. Você não pode pagar o mal com o mal, porque se você fizer isso, o apóstolo Paulo deixou isso bem claro aqui, você vai estar se igualando ao mundo. Você vai estar se igualando a quem te fez o mal. Você quer ser igual a quem te fez o mal? Você quer ser uma pessoa traíra? Uma pessoa hipócrita, mentirosa, que fere os outros? É claro que não.
Você sabe o quanto o que pessoas fizeram te feriu, não é verdade? E você não quer se igualar a essas pessoas, porque só você e Deus sabe o que você sofreu. E você não quer que outras pessoas sofram a mesma coisa por você se igualar a quem não presta. O exemplo que não presta, a gente não pega. Nós só temos que guardar, reter aquilo que é bom, o que não é, a gente lança fora. Te fizeram mal? Fizeram. Mas você teve a oportunidade de fazer o bem pra alguém ali, mas não fez porque alguém te fez mal? É isso que você vai fazer? Você vai ficar achando que todo mundo é igual? Porque tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que se fecha pra todo mundo. Tem gente que não quer falar mais com ninguém, não quer ter amizade com ninguém, porque acha que todo mundo é igual. E Deus me trouxe aqui com essa palavra pra te dizer que você tem que fazer o bem independente. E nem todo mundo é igual. E se teu inimigo tiver fome, você ainda tem que dar de comer. Olha, irmãos, como é estreito. Eu tenho observado que Deus tem falado muito sobre o perdão. Sobre você fazer o bem, sobre você não se igualar. E é muito difícil. Porque tem pessoas aqui que estão feridas, certo? E quem está ferido, fere. Eu costumo dizer isso. Tem muita gente, irmãos, que elas ferem muito. Você pode observar que tem gente que ela é áspera. Tem gente que ela é tóxica. Só de você chegar perto dela, perto dele, você já sente os combates ali que aquela pessoa enfrenta. Os conflitos, e aquela pessoa é amarga. Mas muitas vezes isso é reflexo do que já passou. Isso é reflexo das feridas. Tem gente, irmãos, que foi tão ferido, tão ferida, que tenta ferir os outros. Porque quem tá ferido, fere. E aí se levanta para fazer mal, se levanta para tentar destruir, para lançar palavras, porque não tá nem aí, já tá ferido mesmo, já está ferida mesmo. Mas você não tem que se igualar a essas pessoas que estão feridas, não. Quem te fez o mal, fez, perdoe e entregue na mão de Deus, porque Deus faz justiça. Se possível, quanto depender de vocês, tem de paz com todos os homens. Às vezes, irmãos, não vai depender só da gente, mas Deus, ele sonda o nosso coração e conhece. Quando Deus vê que você tentou ter paz com alguém, a pessoa não quis, já não é com você. Já não depende de você. Tá entendendo? Porque Deus, ele conhece aqueles que perdoam, aqueles que deixam a gente ter paz com eles e aqueles que não querem contar com a gente não vai forçar isso. Mas o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, quando possível, se possível, se depender de vocês, tenham paz com todos, com aqueles que te cercam. Então, seja uma pessoa que busca paz. Não seja uma pessoa que fica somente, sabe, pensando na guerra, pensando na resposta, querendo fazer igual. Não se iguale. Hoje o Senhor te trouxe aqui para te falar, não é tempo de você se igualar. Você não pode agir como essa pessoa está agindo com você. Mas você tem que ser diferente. Muitas vezes a gente chega em um lugar, em comércio ou em médico, não sei, seja em qualquer outro lugar, e às vezes a gente vê quantas pessoas estão feridas. E quando chegamos em lugares que nós somos maltratados, quando chegamos em lugares que nós agimos com educação e a pessoa é arrogante, é grossa com a gente, qual é a nossa vontade? O reflexo já vem o quê? Da gente revidar. Mas aí o Senhor vai nos ensinando e dizendo, não é assim. Você não revida. Você faz a diferença. Você já passou em algum lugar assim? Eu já vi isso várias vezes. Às vezes você chega no lugar com educação, a pessoa nem fala, nem olha na sua cara direito. Você dá um bom dia, nem responde. Mas ali você quebra aquele gelo quando você diz obrigada, Deus abençoe. Aí você começa a tratar a pessoa assim, com a educação, a pessoa começa a se desmontar. Porque só ela sabe o que ela passou. Só ele sabe o que ele enfrentou. Então nós precisamos também, irmãos, entendermos que às vezes tem gente que nos fere porque elas são feridas. Você entende? Então, se for possível você seguir a paz com algumas pessoas, siga. Faça a sua parte. Você está aqui para ser o sal da terra e a luz do mundo. Declare comigo, eu estou nesse mundo para fazer a diferença para melhor. Eu estou nesse mundo para fazer a diferença para melhor. Irmãos, imagine como seria triste se todo mundo fosse amarga. Se todo mundo ferisse os outros. Me feri, eu vou lá e firo. Fez, eu vou lá e vou fazer pior. Irmãos, isso seria terrível. O mundo estaria pior do que já está. Nós precisamos fazer a diferença. Declare comigo, eu vou fazer a diferença. Isso vai valer a pena. Eu vou fazer a diferença, isso vai valer a pena. Quantas vezes você trata uma pessoa bem que te tratou mal? Depois, no final, aquela pessoa te dá um sorriso. E ali já começa a conversar com você. Às vezes desabafa e fala até o que está enfrentando. Tem pessoas que, infelizmente, irmãos, elas não sabem dividir os problemas delas. E às vezes elas levam para o trabalho. Às vezes elas levam para a faculdade, levam para a escola. E isso, meu irmão e minha irmã, a gente que serve a Deus tem que saber lidar. Para não ficarmos guardando mágoas. Porque tem pessoas que às vezes estão tão feridas que vão nos ferir profundamente se a gente não tiver cuidado.
Mas Deus está dizendo, seja uma pessoa diferente. Não seja alguém que sai ferindo os outros. Não seja alguém que não sabe dividir as coisas. Não seja alguém que se vinga. Não seja alguém que mostra para os teus inimigos alguma coisa que quer ali mostrar que Deus é na tua vida. Não, você não tem que mostrar nada. O que você tem que fazer é entregar tudo na mão de Deus, deixar Deus trabalhar por você. Deixa Deus mostrar que Ele é na sua vida. E Ele mostra, viu? No tempo dele, tenha certeza, não tenha dúvidas, Ele vai mostrar que Ele é na tua vida. No tempo dele, Ele vai testificar as palavras dele na sua história. No tempo dele, Ele vai te mostrar que foi Ele que te escolheu. Sim, meu irmão. Sim, minha irmã, foi o Senhor quem te escolheu, foi os céus. E Ele mostra que você é um escolhido, que você é uma escolhida, mas faça a sua parte. Seja realmente a diferença que esse mundo precisa. Deus chamou a homens e a mulheres aqui que realmente estão sendo feridos, que realmente estão precisando perdoar. Mas Deus está dizendo, seja a diferença. Trate as pessoas como você queria ser tratado, como você queria ser tratada. É isso mesmo. Trate as pessoas da mesma forma que você gostaria que você fosse tratado ou tratada. Que você vai ver muita coisa mudando. Ai, irmã, mas é porque tem pessoas que me feriram, me fizeram mal e elas não se arrependeram. Deixe elas na mão de Deus. Não seja alguém que se torna uma pessoa amarga por causa das feridas que te causaram. Mas entregue cada adversário, cada inimigo seu que não se arrependeu nas mãos de Deus. Porque Deus, Ele vai fazer justiça por você no tempo dele. Versículo de número 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Entregue tudo nas mãos de Deus. Não dê lugar à ira, não dê lugar ao ódio, mas saiba que ao Senhor pertence a vingança. Que é Ele quem vai responder por você, que é Ele quem vai resolver aquela causa lá que Ele feriu, que Ele machucou, porque Deus viu. Muitas vezes a gente pensa, Deus fica mandando eu perdoar, mas Ele não resolveu ainda essa causa, não fez justiça. Calma. Primeiro Ele quer tratar você por dentro, para depois Ele fazer justiça. Primeiro Ele quer trabalhar no seu emocional. Primeiro Ele quer trabalhar no seu coração. Ele quer trabalhar na sua mente. Você tem que estar preparada, você tem que estar preparado. Você sabia que até para a justiça de Deus nós precisamos estarmos preparados, irmãos? É isso mesmo. Porque muitas vezes a gente vai olhar assim e vai dizer, eu já estou preparado, já estou preparada, mas não tá. Não tá, porque às vezes no seu coração há uma sede de vingança, um ódio, uma ira. E Deus não vai trabalhar diante desses sentimentos. Para Deus trabalhar na sua vida, você tem que lançar fora. Tem uma pessoa ali que lhe fez o mal, pronto, entregue ela na mão de Deus. Não tô falando para você voltar a confiar. Eu volto a enfatizar isso, eu gosto de ficar enfatizando isso. Porque tem gente que diz assim, irmã, eu vou confiar em quem me fez mal. Não tô falando de confiança. Não tô falando de você colocar dentro da sua casa. Mas quem está dizendo isso para você é o apóstolo Paulo, que você tem que perdoar. Que você tem que fazer a diferença. Ele não está mandando você colocar dentro de sua casa nem confiar. Mas você tem que perdoar. Porque quando você perdoa, quando você faz a sua parte, você amontoa brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, a bênção de Deus vem sobre você. Porque é muito fácil eu abençoar quem me abençoa. É muito fácil eu amar quem me ama. É muito fácil eu abraçar quem me abraça. É muito fácil eu tratar bem quem me trata. Mas o Senhor quer que a gente faça a diferença neste mundo. Peça a Deus, Deus, me dê um coração quebrantado, um coração contrito. Me dê um coração que não guarda mágoa. Senhor, me ensine a perdoar. Porque isso, meu irmão e minha irmã, só vai fazer bem para você. Muitas vezes a gente não quer perdoar algumas pessoas porque pensamos assim, isso aqui vai isentar fulano da justiça. Isso aqui vai isentar ciclano da justiça. Se eu perdoar, Deus não vai fazer justiça. Não é assim, não. Se você perdoar, você está lançando fora todo o lixo que estava dentro de você. Se você perdoar, tenha certeza de uma coisa. Deus, Ele vai te dar vitória. Deus, Ele vai abrir caminhos. Por que tanta luta para você não perdoar? É para você perder sua salvação. Porque o diabo sabe que onde há ódio, onde há mágoa, tenha certeza de uma coisa, ele habita. É uma brecha para ele entrar. E quando ele entra, irmãos, ele faz morada, ele faz sanceira, ele faz bagunça, ele destrói. E nós temos que ter bastante cuidado com a brecha da falta de perdão. Porque o ódio, ele vem muitas vezes camuflado. E você não consegue nem perceber aquele ódio, você fica com aquela mágoa e aquilo ali vai travando você por dentro. Quando você vai ver, se tornou em algo terrível. Algo que te amargou, algo que te feriu, você daqui a pouco tá ferindo outras pessoas, daqui a pouco você tá se igualando a quem te fez o mal e Deus tá dizendo, não te chamei para isso. Eu te chamei para você fazer a diferença, eu te chamei para você ser a diferença. Versículo de número 21.
Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não se iguale à maldade. Não se iguale à malícia, não se iguale a quem está lhe ferindo. Assim te diz o Senhor, você é diferente. Não se deixe vencer do mal. Não deixe aquilo que é mal tomar conta de você. Mas você pode vencer este mal que tem se levantado contra você com o bem. Ah, ela falou mal de mim, pois eu vou falar bem dela. Ah, ele se levantou contra mim, pois eu vou deixar nas mãos de Deus. Eu não vou responder à altura, só vou orar e perdoar. Você vai ver o quanto Deus, ele vai abrir caminhos na sua vida. O quanto o Senhor vai te abençoar. Nós não temos noção, muitas vezes, do quanto a falta de perdão fecha portas. Do quanto a falta de perdão é uma legalidade grande no reino espiritual para o diabo entrar. E é por isso essa guerra interna, para que você não perdoe. Peça ao Senhor, Senhor, sare a minha alma, sare as minhas emoções, sare o meu coração, porque só o Senhor sabe o mal que me causaram. Só o Senhor sabe os levantes que eu passei. Só o Senhor sabe as dores que eu enfrentei. Mas eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está com a minha família. Eu sei que o Senhor está nos protegendo, nos guardando. Isso basta. O Senhor é o meu Deus, eu estou aqui para fazer a diferença. Nenhum mal que te fizeram, nenhum mal que fizeram para a tua família conseguiu chegar. Você está aqui porque Deus é contigo. E o Senhor está dizendo, perdoe, não se iguale. Pois eu, o Senhor, te justificarei. Eu, o Senhor, mostrarei que sou na sua vida e te vingarei. Mas você tem que fazer a sua parte. Não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Ou seja, faça a diferença. Nunca esqueça, o meu Deus me chamou para fazer a diferença. Declare comigo, eu vou fazer a diferença, porque o meu Deus me chamou para isso. Eu vou fazer a diferença porque o meu Deus me chamou para isso. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra, Deus nos ajude. Só o Senhor sabe o que algumas pessoas entraram aqui enfrentando, Pai. As guerras internas, na mente, no psicológico, no coração, nas emoções, que pessoas aqui passaram por causa, meu Deus amado, de feridas que fizeram a ele e a ela. Mas o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que sara, que restaura e que ajuda os teus filhos a perdoarem, a entregarem tudo nas tuas mãos, sabendo, Pai, que é o Senhor quem faz vingança, que é o Senhor quem faz justiça, que é o Senhor quem trabalha, Pai, como advogado, como juiz, que o teu filho e a tua filha não queira, Pai, defender a causa deles próprios, porque senão eles vão perder, mas que eles entreguem nas tuas mãos para que o Senhor os defenda, para que o Senhor mostre, Pai, que eles são escolha dos céus e não dos homens. Ah, Deus, eu creio que de maneira especial o Senhor está trabalhando, meu Pai. Oh, Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo o impossível acontecer, pois Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus, Pai, que limpa o coração, que limpa o pensamento, da vitória ao teu povo por completo. Que o teu povo seja a diferença, seja o sal da terra, seja a luz do mundo, porque foi para isso, Pai, que o Senhor nos chamou, para sermos a diferença nesse mundo que jaz no maligno. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus. Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura
Causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. E te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Nunca esqueça que Deus te chamou para você fazer a diferença. Peça ao Senhor para que Ele te ajude, para que você venha perdoar. Não deixe que o bem que há em você seja vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. Deus te chamou para fazer a diferença. Entregue os teus inimigos nas mãos dele, pois é Ele quem vai fazer justiça por você. Ao Senhor pertence a vingança. E quanto a você, você tem que perdoar e fazer a diferença. O Senhor te ajudará, Ele te fortalecerá, para que você possa perdoar em nome dele. Seja glorificado na tua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.